Bom, sétimo ano. Hoje vamos estudar a região norte. Como a gente já pôde entender, né, que o nosso Brasil ele está dividido em 5 regiões, né, em 5 grandes regiões: região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste e região sul. E vamos conhecer um pouco, né, de cada região, basicamente, né, sobre cada região, o que é que cada região tem, e as diferenças, né, que há entre as demais regiões, que é o que também levou, né, à regionalização do Brasil da forma que está hoje. Claro que essa regionalização ainda pode sofrer alteração, mas no momento nós estamos divididos dessa forma. E hoje vamos conhecer primeiro a região norte. Então a região norte está dividida ou agrupada, digamos assim, em 7 estados, que é essa que é a região norte, essa verde. Não dá para ver os nomes, né, na filmagem, mas vocês têm o mapa no livro de vocês, que depois vou estar, né, falando das páginas onde encontrar. Então aqui a gente tem 7 estados, 7 estados brasileiros que formam a região norte do país. E a maior região também, territorialmente falando. A gente pode observar, né, que ela é bem grande em vista às demais regiões, a região norte. Então, os estados da região norte, com as respectivas capitais, né? Amazonas, o estado do Amazonas, o maior de todos os estados do Brasil também, né? O estado do Amazonas, com a capital, Manaus, Roraima, Boa Vista, Pará, Belém, Amapá, Macapá, Acre, Rio Branco, Rondônia, Porto Velho e Tocantins, Palmas. E lembrando também que o estado de Tocantins é o caçulinha, né? O estado mais novo do Brasil. Esse, né, que foi formado e dividido, né, houve a divisão, a partir da Constituição de 1988, que antes era um único estado. Tocantins não existia, era Goiás, o estado de Goiás. E aí houve uma divisão territorial, né, em linhas imaginárias, foi feita essa delimitação também entre o estado de Goiás, e aí foi batizado de Tocantins, com a capital em Palmas, na cidade de Palmas. Então assim está formada a grande região norte do Brasil. E aí, qual o clima dessa região? Então, o clima dessa região é equatorial, então é um clima chuvoso lá por conta da vegetação. E aí vem a vegetação, floresta equatorial. Então, por ter, né, a maior floresta, a grande floresta, a floresta equatorial, é o clima quente e úmido, e faz, né, com que tenha grandes precipitações, ou seja, tenha muita chuva na região norte. Ela chove muito por conta do calor úmido. E aí esse calor úmido, ou seja, também é responsável pela questão do rio voador, né? Como já falei, não sei se foi a essa turma, mas a gente já estudou isso, né, sobre a questão dos rios voadores. E quem tem grande participação nessa questão dos rios voadores é essa floresta equatorial. E aí, né, também não só há esse tipo de vegetação. Essa é a maior, né? A concentração maior é a floresta equatorial ou floresta tropical. Mas tem também o cerrado. O cerrado nós vamos encontrar, que é uma espécie de bioma, né? Em Tocantins, Amazonas, Pará, Amapá e Rondônia e Roraima. Tem o cerrado. Bem como também tem a vegetação litorânea, que a gente vai encontrar no estado de Pará e Amapá. A gente vai encontrar essa vegetação aqui, ó, litorânea. Então, uma parte do Pará pega litoral, né, ou seja, praia, mar, e Amapá também pega. Então, aí vai ter uma vegetação chamada vegetação litorânea. Sobre o relevo e hidrografia, nós temos o relevo. O predomínio maior do relevo são que as planícies e depressões, né? Então, as planícies e depressões são a característica maior do relevo da região norte. Também, né, vai ter alguns planaltos. E por conta disso, ajuda bastante na questão da navegação. Então há muitas navegações nos rios, né, na região norte, por conta desse tipo de relevo que pode ser encontrado lá. E aí vem
em seguida, o relevo, vem a hidrografia. Então, lá nós vamos encontrar a maior bacia hidrográfica do mundo. A maior bacia hidrográfica do mundo é a bacia amazônica. Ela não nasce aqui no Brasil, né? Ela nasce fora do Brasil, nasce lá na Cordilheira dos Andes, mas o desembocar maior, né? A passagem maior vai ser aqui no Brasil, que vai até o encontro com o mar, o Rio Amazonas, assim chamado. Então, a bacia amazônica, a maior bacia do mundo, se encontra aqui. Como eu disse, chamada de Rio Amazonas. Também os rios e o estreito curso de águas que adentram a densa mata nativa são chamadas de igarapés. Então, como esse rio ele adentra mata adentro, como é a floresta, né, equatorial, tropical, então ele adentra floresta adentro, como diz, e isso chama-se os igarapés, que já até passou na televisão. Outras importantes bacia hidrográfica para a região norte é a bacia do rio Tocantins, também é outra bacia que se encontra também, que nasce no estado de Goiás e deságua na bacia da ilha de Marajó, nas proximidades de Belém, no Pará. Então, elas se encontram, né? Então, além da bacia amazônica, né, tem outras bacias que desembocam, né, junto dele, até o encontro com o mar. Então, é uma região que a gente já percebeu, né, que tem uma grande vegetação e também água, né? Há muita água nessa região. E o que faz com que tenha, né, que acompanhe esse ciclo, que esse ciclo de fato aconteça, é justamente a umidade. Por ser uma região quente e úmida, provoca as precipitações, e aí a gente tem água sempre nessa região, nessa floresta, né, na ocupação dessas florestas. Aí vem a exploração das hidrelétricas. Pelo tamanho, né, poderia haver muitas hidrelétricas. No São Francisco a gente encontra, que nós vamos ver depois. Mas a questão do relevo, ele também tem que ajudar nessa questão das hidrelétricas. Então, pelo tamanho da bacia, não há ainda tantas hidrelétricas. Há projetos, né, para que haja mais hidrelétricas. Só que aí nós temos o seguinte, né? Apesar do grande volume hídrico da região norte, o aproveitamento hidrelétrico de seus rios, muito pequena, pelo tanto, né, de água, que poderia ter mais hidrelétrica. As principais usinas hidrelétricas da região, a de Samuel, no rio Jamari, e a de Balbina, no rio Uatumã, ambos na bacia amazônica, e a usina Tucuruí, são as que a gente pode encontrar na região de usinas. Aí tem Santo Antônio, as 3 novas usinas na região. Santo Antônio e Giral, no Rio Madeira, em Rondônia, Belo Monte e no Rio Xingu, no Pará. São, né, as hidrelétricas novas. Essa de Belo Monte mesmo estava aí, né, tá em trâmites legais para que haja, né, sua construção, para que ela venha aí a funcionar tudo direitinho. Mas aí tem toda a questão ambiental, porque também quando vai se construir hidrelétrica tem que se pensar no meio ambiente, o que é que vai atingir o meio ambiente. Então, mesmo com toda essa complexidade do tamanho dos rios, da bacia, mas ainda não é tão explorado na questão hidrelétrica, né, como poderia ser. Vem aí também a questão da Amazônia legal e a internacional. Então, o que difere, né? Então, a Amazônia legal é essa Amazônia que não fica presa só a esses estados, mas ele, né, adentra outros estados, como, por exemplo, adentra o estado de Mato Grosso. Essa é a Amazônia legal, que é a questão da floresta. Até onde a floresta vai. Então, essa legal é a que temos aqui dentro do país, né? E que vai, além dessa região, ela passa para outra região. No caso, a região centro-oeste. E também a região nordeste, né? Que tem o Maranhão. Mas, Maranhão, ó, pega Maranhão, na região nordeste pega Maranhão e pega aqui, né? Pega Mato Grosso. E tem também a outra, que é a internacional. E a internacional é a floresta que, além de estar aqui dentro do Brasil, ela perpassa
os muros, digamos assim, as fronteiras, né? Ela vem para outros países que fazem fronteira com o Brasil. Que aí, no caso, nós temos, né, Venezuela, pega um pedaço, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Guiana, Suriname. Então, esses aí pegam parte dessa floresta tropical. Aí chama-se a Amazônia Internacional e a legal é aquela que está dentro do nosso território, que está dentro do Brasil. Aí também temos a questão populosa da região. Então, veja só. Então, a região amazônica, a região norte, quer dizer, mesmo sendo a maior do Brasil, mas é a menos povoada. O povoamento é bem pequeno. As regiões mais povoadas do Brasil é a região sudeste, nós vamos estudar, a região nordeste, mas a região norte, mesmo, né, com todo esse tamanho, é uma região a menos povoada. E aí a gente vê os fatores, né? A questão florestal, porque é uma região que não pode haver tanta devastação, porque o mundo precisa da floresta tropical. Nós precisamos da floresta tropical. E também essa região, ela ficou bem restrita aos índios. Então, quando o Brasil foi colonizado, que os brancos, né, foram ocupando aqui o litoral, as pessoas, né, os índios e tudo, iam se refugiando e adentrando o país, né? Depois, lá por volta do fins do século XVIII, XIX, foi que houve um movimento para conhecer o interior do Brasil, que aí vem a questão do movimento dos bandeirantes. E foi onde também conheceram esses novos territórios do Brasil, que até então era desconhecido. Na medida que vinha a agropecuária, que não dá certo, animal junto com a agricultura. Estava lá o plantio e precisava empurrar os currais para dentro, né? Afastando mais. Aí, quando mais foi afastando, mais foi conhecendo o tamanho que era o Brasil. E aí foi onde chegou a região norte. Então, essa região é uma região onde há uma grande concentração de povos indígenas, ou digamos assim, não indígenas mesmo. Eles são denominados povos indígenas, mas na verdade são descendentes. Eles descendem de índios. É isso que eu quero dizer. Então são, né, os povos aí, né, que vivem nessa floresta. A ocupação, vem aí também, né, a questão da ocupação, como eu falei, foi a necessidade. Então, pela necessidade foi havendo a ocupação, mas não há uma ocupação demograficamente grande. É pequena pelo tamanho da região e por ser menos povoado, como eu disse, menos populoso também. Então, quer dizer que ainda há muito o que ser habitado na questão de tamanho. Mas eu falo também que numa questão natural não é interessante, porque para morar é preciso devastar. E aí lá não é uma região interessante para ser devastada, porque Jabaixo já foi devastado nas outras regiões. Aí tem, né? Aí outra coisa, o governo já tinha esse projeto, era aqui no Rio de Janeiro, a capital do Brasil. Primeiro foi Salvador, depois desceu para o Rio. E já existia um projeto de interiorizar a capital do Brasil, Brasília, né? E aí, no governo de Juscelino Kubitschek, né, ele realizou esse projeto. Ele trouxe a capital, que antes era aqui, para o centro, que isso nós vamos estudar depois, quando estiver falando sobre a região centro-oeste. E aí eu quero dizer o seguinte, que a partir disso aí foi feito as ligações, né, as BRs, como a gente conhece, né, foi se desenvolvendo nos governos, como por exemplo, ditadores do regime militar, foram construídas, né, também BRs, e aí foi ligando um estado a outro. Pela necessidade econômica, precisava ser feito, né, essas estradas. E aí, como diz, vai acontecendo o povoamento da região. Atividade econômica. Passando para a economia. Então, nós temos as drogas do sertão, nessa região. Essa questão aí desses produtos, né, das drogas do sertão, como era chamado, esses produtos provenientes de lá. Vem também a borracha. Houve grande extração de látex, né, dos seringais, e desse material, né, obtido dos seringais lá da região,
pôde-se, né, ser feito a borracha que temos, que foi vendido muito para outros países. Lá nos séculos XIX para século XX, por aí, houve grande produção de látex, que na época era látex, era o café, era o cacau. Então, na região norte, ela se destacou nesse período, quando era o período da produção de grande café, foi na produção de borracha. Foi o que aqueceu melhor a economia da região. Além disso, vem os minérios também. É uma região rica em minério, como o ferro, o ouro, a bauxita, a cassiterita, né? São tipos de minérios encontrados nessa região também, né? Nas mineradoras. Vem também o extrativismo vegetal, que é, como eu falei, a preocupação. Então, pela forma ilegal, né, que há de devastação florestal, é a preocupação, porque quanto menos tivermos vegetação, mais poluição, né, mais CO2 teremos na atmosfera. Então, mais problemas respiratórios teremos, mais problemas com o clima, como eu falei, que a floresta equatorial, ela ajuda nos rios voadores. Os rios voadores, né, são as nuvens carregadas de chuva. Então, como a gente altera a floresta, e aí como é que vai ficar o rio voador? A gente precisa da água. A água tem um processo, né, de evaporar e de voltar. Mas se essa água evaporar e não voltar mais? Então, eis a participação da floresta equatorial. Mas pelo o extrativismo vegetal, né, a extração desenfreada dessa floresta, então tem ocasionado sérios problemas. Mas é outra forma econômica, né, muitas vezes de forma ilegal, que acontece na região. E aí vem a agropecuária também, que é outro quebra de cabeça. Então, na medida que vai usar o território para plantar, então há devastação. Vai usar o território para pecuária, né, para a criação de animais, vai haver também devastação. Então, são mecanismos econômicos, porém são mecanismos também que, se não tiver uma forma, um manejo correto de uso, ele vai trazer sérios problemas. A região norte, o território dela, a terra em si, né, a terra mesmo é uma terra pobre de nutrientes. O que nutre ela, o que faz ela, porque a gente sabe como é que é uma região pobre em nutriente e tem lindas florestas, a exuberante floresta. Porque a folha cai, a folha seca, resto de animais mortos e tudo mais, vai fazer com que crie humus, né, como é o caso do Egito. E automaticamente vai nutrir a terra, por isso que faz com que tenha, né, a grande floresta. É algo que, cientificamente falando, é da constituição do próprio planeta, né? E ninguém sabe mais ou menos quantos anos tem toda essa floresta, mas é algo que já existe há milhões de anos. E que nos últimos tempos tem sido alterado esse quadro, essa atuação natural. A gente entra na questão da intervenção de forma errada. E aí vem os problemas depois. Então, também, além disso, temos as grandes cidades, né? Como, por exemplo, Manaus e Belém, né? São cidades bem povoadas para a região, né? Pode ser mais ainda, mas para a região são as mais populosas, eu quero dizer, são mais populosas ali da região norte. A Zona Franca de Manaus tem o objetivo de atrair indústria. A Zona Franca de Manaus começou a funcionar em 1972 com uma área intensa com uma série de impostos. Muitas empresas, principalmente do setor eletroeletrônico, aproveitaram os incentivos fiscais à mão de obra barata para ali se instalarem. Então, é preocupante também essa Zona Franca, né? Eles querem trazer, porque querem aumentar, né, os espaços da população, mas aí tem que ver como é que vai ser o aumento desses espaços, porque na medida que for aumentando esses espaços, tem que ter cuidado para esse manejo utilizado não traga mais consequências em vista ao que a gente já tem vivido. Pronto. Então aqui, né, são alguns pontos importantes sobre a região norte, né? É uma região de 7 estados, 7 capitais,
clima equatorial, floresta equatorial, embora tenha cerrado, né, como eu falei, e vegetação litorânea. A hidrografia, a maior bacia hidrográfica do mundo se encontra lá, a bacia amazônica. A Amazônia legal e a internacional. A legal é aquela que ultrapassa, né, as fronteiras da região norte, que entra em outras regiões, como eu falei. No caso, entra um pedaço na região nordeste, outro pedaço na região centro-oeste. A internacional é aquela que vai para além, né, do Brasil, vai para outros países, né, próximo, que estão aqui do lado da gente, né, do Brasil. A economia, né, drogas do sertão, borracha, os minérios, o extrativismo vegetal e agropecuário são os pontos importantes econômicos, né, dessa região, para o desenvolvimento dessa região, que é utilizado, né, economicamente falando. E, né, que seu desenvolvimento, né, o conhecimento também do território se deu lá por volta, né, meados do século XVIII, XIX, e a concentração populacional a gente encontra lá mais indígenas, né? Foi para onde os indígenas conseguiram migrar durante o período, né, que os colonizadores estavam aqui no Brasil. E hoje nós vamos encontrar bastantes descendentes indígenas na região norte. Então, boa atividade, qualquer dúvida é só tirar comigo sobre a região norte.